Irmãos, eu quero falar uma coisa que geralmente os crentes não falam. Na verdade, eles falam um pouquinho o contrário do que eu vou falar, mas o que eu vou falar está na Bíblia. Muita atenção, vou sair um pouco da tradição da nossa forma de pensar. O que eu quero dizer para você é: não basta ter promessa de Deus, tem que ter promessa de Deus andando com Ele. Porque às vezes pode ser que a promessa nem se cumprirá, ou ela se cumprirá só parcialmente. Há promessas das Escrituras que só fazem sentido Deus cumprir se andarmos com Ele. Nós costumamos dizer: Deus é fiel, Ele prometeu, Ele vai fazer mais ou menos. A maior parte das promessas de Deus só se cumpre, apesar dele ser fiel, se nós estivermos andando com Ele, senão não faz sentido nenhum. Muitos irmãos nem têm a promessa se cumprindo, ou têm, mas parcialmente, poucos têm com plenitude. E eu vou mostrar isso por meio de duas promessas na Bíblia: que a terra é de Israel e que a monarquia seria eterna diante de Deus. Evidentemente de que quando Deus falou com Abraão, Ele deixou bem claro: eu vou te multiplicar uma descendência incontável, e 400 anos depois que forem escravos no Egito, eles sairão de lá para tomar a terra prometida, que é a terra dos cananeus. Os cananeus, 7 nações, eles precisam desaparecer da face da terra devido ao nível de injustiça social, violência, promiscuidade sexual, feitiçaria. Eles terão que desaparecer da face da terra, e quando Israel entrar nessa terra para tomar posse, porque a herança eu estou dando para vocês. Eu vou me revelar a vocês, a sua descendência, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão tomar posse da terra, a terra é de vocês, essa é a promessa de Deus, a terra é de vocês. 400 anos depois, Deus fala com Moisés, vem as 10 pragas, o mar vermelho abre, eles saem do Egito para tomar posse da terra que é promessa de Deus. Ninguém está dizendo que a terra não é promessa de Deus. A terra é promessa de Deus, e por promessa a terra é deles. 400 anos depois eles saem do Egito, chegam no deserto, e a abundância de murmurações e de reclamações, agora indesculpáveis. Indesculpáveis porque viram o poder de Deus no Egito. Indesculpáveis porque viram o mar vermelho se abrindo. Indesculpáveis porque Deus revelou essa etnia como Deus, o único Deus forte e poderoso. Indesculpável porque nas 10 pragas Deus humilhou os deuses do Egito. Indesculpável. Chegam no deserto, murmura de cá e murmura de lá. Receberam a promessa, aquela geração não. De 20 anos para cima, Deus falou: vão ficar 40 anos no deserto, vão morrer aqui, não vão entrar na terra prometida. De 19 anos para baixo, daqui 40 anos, mais Josué e Caleb entrarão na terra prometida. Tinham promessa, morreram no deserto. Que eu estou dizendo que não basta ter promessa, precisa também andar com Deus. Não espere que Deus vai cumprir qualquer promessa, por mais fiel que Ele seja, na infidelidade, no pecado, de jeito nenhum. 40 anos depois, nos dias de Josué, estava preparado para ser o sucessor de Moisés. É para entrar, vamos que vamos, dava medo. Mas as grandes muralhas de Jericó caíram e venceram. A batalha contra Ai, por causa do pecado de Acã, não venceram. Se tem um povo que pode dizer que tem promessa para vencer, somos nós. Se tem um povo que pode dizer: eu tenho herança de Deus, somos nós. Mas com o pecado de Acã não deu certo. Com murmuração no deserto não deu certo.
E aí Josué, infelizmente, foi enganado pelos Gibeonitas, e ele fez aliança com os Gibeonitas, e Deus havia dito, 400 anos depois, uma situação bem singular, bem pontual, ao entrarem na terra prometida, vocês vão ter que lutar, vocês vão exterminar mulher, criança, animal, tudo. Vocês vão queimar tudo. Porque o nível de abominação só vai sair da face da terra com o extermínio. Esse é o único momento na história, e depois a luta contra os amalequitas nos dias de Saul. Israel não tinha a teologia do jihad judaico, e nem nós podemos desenvolver a teologia do jihad cristão, e as cruzadas foi um erro na história, e toda a violência no nome de Jesus é erro na história, não tá certo. Mas naquele momento da história tinha que exterminar as 7 nações. Fizeram alianças com os Gibeonitas, enganados. Aí quando os cananeus, os jebuseus, os amorreus, esses todos aí, os 7 nações, viram que a coisa, o caldo ia engrossar, eles negociaram: olha, nós nos rendemos, seremos escravos. Israel aceitou possuir a terra sem luta, sem extermínio, com aliança com os cananeus. Fazendo aliança com os cananeus, as abominações não foram retiradas da terra. Deus disse que era para retirar aquelas abominações da terra. Continuou os Baalins, adoração abominável Moloque, que exigia sangue de crianças, e muitas crianças eram sacrificadas a Moloque. Todas as promiscuidades de Astorote, de Camus, tudo aquilo ali era animismo, invocação de espíritos com abominações. Elas continuaram na terra prometida, não era para estar lá. Finalmente eles entraram na terra, inclusive não entraram totalmente na terra, porque foram negociando e acabaram não conquistando tudo também. Eles estavam na terra, promessa de Deus. Não estavam na terra como Deus disse que era para estar. Não estavam na terra com plenitude de bênçãos, plenitude de promessa, porque não dá para servir Deus e o diabo simultaneamente. Promessa com Deus e o diabo não é plenitude de promessa. Josué morre e essas negociações continuam, estão na terra, mas estão sem plenitude de promessa. Vem a época dos juízes, dá dó, é de chorar. Ora, Israel está tão oprimido que não tem as bênçãos de Deus. Ora, Deus levanta um dos juízes para libertá-los, e Deus os liberta. E Deus os liberta daquela situação. Mas quando você olha para os juízes, é difícil falar que um ali tem nota 6, é de 5 para baixo. Quer seja Gideão, quer seja Sansão, não andaram plenamente com Deus, estavam na terra, mas não estavam com plenitude de promessa. Na época dos juízes, o melhor juiz é Samuel. Ainda assim, não diria que estavam na terra com plenitude de promessa, porque tinha o sacerdote Eli, quando Samuel era pequenininho, que não estava andando com Deus. Depois nós temos os dias de Saul, não estava andando com Deus. Quando é que Israel estava na terra com plenitude de promessa? Só num momento da história. Só nos dias do rei Davi. Em nenhum momento Israel esteve na terra com plenitude de promessa como o rei Davi. Porque rei Davi não é Gideão. Rei Davi não é Sansão. Rei Davi não é sacerdote Eli. Rei Davi era o homem segundo o coração de Deus. Rei Davi nunca negociou com os deuses de Canaã. Rei Davi nunca levantou um altar para os deuses de Canaã. Rei Davi levantou inúmeros altares para o Senhor. O rei Davi não pôde construir o templo, mas o homem não sossegava. Ele foi no Monte Moriá, comprou um terreno e levantou um altar para o Senhor no Monte Moriá. Rei Davi construiu um tabernáculo especialmente para a arca. O rei Davi distribuiu os levitas em 24 turnos, a partir de líderes de clãs levitas,
de 24 desses clãs mais importantes e influentes, ele instaurou ali no tabernáculo de Davi, onde estava a arca, 24 turnos de oração e adoração. Rei Davi era um adorador, rei Davi escrevia salmos de adoração, salmos que eram oração, salmos que eram proféticos. Rei Davi cheio do Espírito Santo. Rei Davi venceu todas as batalhas, não perdeu uma. Chegou uma hora que rei Davi não tinha que lutar mais. Quem que era um maluco de lutar contra Mike Tyson quando ele estava no começo? Quem que era um maluco de lutar contra Davi nos dias que ele dominou tudo? E Davi possuiu a terra na plenitude da extensão geográfica e na plenitude da promessa de Deus para Israel. Rei Davi cobrou impostos dos povos dominados, tinha toneladas de ouro e prata no tesouro nacional, e toneladas de ouro e prata no tesouro de Davi. Davi pessoalmente doou toneladas de ouro e de prata para a construção do templo nos dias de Salomão. Não tem ápice de cumprimento da promessa, na plenitude de promessa, como nos dias de Davi, antes de Davi. Depois de Davi, também não teve. Salomão pegou carona nas bênçãos do pai, adorou a Deus e foi muito abençoado, foi muito rico, muito poderoso, herda um reino que tem milhões, tem muitas toneladas de ouro e prata, foi temente a Deus, pediu sabedoria a Deus para governar com justiça, discernindo o bem e o mal. A palavra do Senhor diz que Deus deu sabedoria a Salomão de uma maneira que nunca havia dado para ninguém. Salomão escreveu 3.000 provérbios, só sobrou Eclesiastes e Provérbios. Salomão escreveu 1.005 músicas. Salomão discorreu sobre a vida animal, sobre a vida vegetal. Salomão, a sabedoria de Salomão correu pelo mundo antigo. Os reis mandavam comitivas para ouvir Salomão na sua sabedoria. No primeiro momento dos anos de Salomão tem plenitude de promessas, estão na terra com plenitude de promessas. Nos dias de Davi, Salomão pegando carona no pai, inicialmente no seu governo, depois Salomão se perdeu, porque já não andava mais com Deus. Lembra o que eu disse? Não basta ter promessa, tem que ter promessa andando com Deus. Ela poderá não se cumprir, poderá se cumprir parcialmente, ou o que não é plenitude de promessa. O segredo é andar com Deus, para que tenhamos a promessa, mas na sua plenitude. Deus disse: não casa com mulher gentia, não judia, que adora a Deus que não é Deus. Você trará para a sua família, para o seu casamento, idolatria, abominação. Isso vai pegar em Israel. Como Salomão era muito poderoso, a cada acordo militar e cada acordo assim com outra nação, quer seja militar ou em outro sentido, era comum que o rei mais fraco cedia uma das suas filhas, uma de suas princesas, para o outro rei como esposa. Como Salomão era poderoso, logo foi feita uma aliança com o Egito. Ele ganhou uma filha do faraó, que trouxe todos os deuses do Egito para Israel. Isso em si já era muita quebra de mandamento, muita coisa errada. Mas Salomão, como ele era poderoso, ele fez isso só 700 vezes. Tomou para si 700 princesas não judias, que trouxeram para a família dele, para a casa dele, para a descendência dele, adoração a deuses que não era Deus. Mas Salomão não sossegou, depois ele pegou mais 300 mulheres concubinas gentias com os seus deuses. Quando ele estava mais idoso, a palavra de Deus diz que o seu coração não era totalmente para Deus. As suas 1000 mulheres finalmente fizeram ele adorar Deus que não era Deus, muitos. O homem que havia construído o templo encheu Jerusalém de altares para Astarote,
Moloque, Camus e para os Baalins. Encheu, terminou mal o seu reinado. Por causa de Salomão veio uma palavra profética que Israel seria dividido em 2 reinos. 10 tribos no norte teriam um rei, não da descendência de Davi, e Judá da descendência de Davi. Por causa de Salomão, o reino foi dividido. O reino do norte nunca teve um rei temente a Deus. A população em geral não temia Deus. Nos dias de Elias, nos dias do rei Acabe, do reino do norte, o Senhor disse, tem 7.000 que não se dobram a Baal, mas a grande maioria não temia Deus e não tinha um rei no norte que temeu a Deus. 380 anos depois de Davi, o reino do norte foi levado para a Síria para nunca mais voltar, e só sobrou Judá no sul. Nos dias da prosperidade de Asa e de Josafá, famílias do norte migraram para o sul, e as demais tribos se misturaram com Judá, e só sobrou Judá, que era a mistura das 12 tribos. Em Judá, a maior parte dos reis não temeram a Deus, mas nós tivemos na história Asa, tivemos Uzias, tivemos Josafá, Ezequias e Josias temeram a Deus. Mas o padrão agora era o rei Davi, porque nunca na história de Israel, 1000 anos depois de Abraão, 600 anos depois de Moisés, nunca teve um homem, e a nação nunca esteve na terra com plenitude de bênção como nos dias do rei Davi. Por isso que a partir daí o rei Davi é a referência. Tal pessoa andou com Deus como Davi, como nos áureos tempos do rei Davi, quando nós possuímos a terra com plenitude de bênção. Tal pessoa não andou com Deus, tal pessoa andou com Deus, e Deus o fez prosperar como seu pai Davi. Mas sabe, todos esses bons reis de Judá não experimentaram a plenitude de bênçãos, ou a plenitude da promessa de estar na terra como o rei Davi. Porque por mais abençoado que foi Ezequias, ou Josafá, ou Asa, ou Uzias, eles só governaram em Judá, e a promessa dizia, todo o território de Canaã é de vocês, mas eles estavam só em Judá, plenitude de promessa só em Judá, e Deus havia dado para Israel todo o território. Então, de Davi até o término do exílio, até a ida do exílio para a Babilônia, 520 anos se passaram. Teve bons reis, mas nenhum deles experimentou a plenitude de promessa como o rei Davi. Foram abençoados em Judá, Davi foi abençoado em todo o território de Israel. No exílio, lembra, eles tinham promessa, a terra é de vocês, a terra é para a herança de Abraão, vocês serão abençoados, vai ser terra que mana leite e mel, vai ter prosperidade que vocês não imaginam. Mas essa plenitude de promessa só nos dias de Davi. Que trágico, é trágico ter promessa e não vê-la cumprir na sua vida ou na minha vida. É trágico ter promessa e ter só cumprimento parcial ou cumprimento nenhum, porque não tem temor para andar com Deus de maneira séria, não tem temor. Então não tem plenitude de promessa também. Se Israel temesse a Deus, estaria na terra com plenitude de promessa. Deus tinha um propósito, essa nação será reino de sacerdotes, vai fazer a ligação entre Deus e as outras etnias na face da terra, vai levar o mundo de trevas para a luz. Mas como Israel ia levar o mundo de trevas para a luz? Servindo Baal, servindo Satanás. Trevas não gera luz. Israel tinha promessas, não viveu plenitude de promessas. Se você quer saber, é muito trágico o que eu estou falando, só nos dias de Davi.
Nos dias de Josué não esteve na plenitude de promessa. Nos dias de Juízes não teve. Nos dias dos 40 anos não teve. Depois de Salomão, o reino está dividido. No norte, eles estão na terra sem plenitude de promessa. No sul, tem hora que muito abençoados, por causa dos reis tementes a Deus. Não como Davi, governavam só Judá, não Israel inteiro. Na época do exílio da Babilônia, até sem terra estavam. E Deus disse: a terra é de vocês. E o povo estava na Babilônia. Porque os últimos reis de Judá, depois de Josias, foram assassinos de injustiça social exacerbada, envolvidos nas trevas, matadores dos profetas do Senhor, assassinos. Esses assassinos perderam a bênção da promessa, foram para a Babilônia. Depois que voltaram da Babilônia, Israel está na terra, Judá está na terra, não tem plenitude de promessa como nos dias de Davi. Estava na terra, mas não em todo o território, e Deus disse: todo o território de vocês. Estavam só em Judá, debaixo da opressão da Assíria, depois da opressão do Império Romano. No ano 70, os judeus se rebelaram contra os romanos destruíram toda Jerusalém, as muralhas, o templo. Israel ficou sem terra até 1948. Aí você lê a Bíblia: Abraão, tenho dado para você, a sua descendência, a terra de Canaã. Do ano 70 até 1948, Deus, o Senhor vai dar, não vai? Deus, quando o Senhor vai dar, o Senhor é fiel, não é fiel? Ele é fiel. Mas ele não podia abençoar o Israel das trevas. Ele não podia abençoar o Israel de Astarote, de Moloque, dos Baalins. Ele não podia abençoar o Israel que negou o Messias. Ficaram sem terra, tinha promessa e não cumpria. E tem hora que tem promessa, está na terra, mas não está na plenitude. Na plenitude, os dias do rei Davi. Não tem outro momento na história. Até Davi, só deu Davi. De Davi até 1948, só tem Davi. Israel volta para a terra em 1948. Está na terra sem plenitude de promessa, porque não teme a Deus como Davi. Em 1966, com milagres de Deus, na Guerra dos 6 Dias, passou a ter mais território. E é a confusão dos dias de hoje, que os árabes querem o território de volta, os palestinos estão nos territórios próprios para eles, que no português, claro, aquilo é uma favela só, né? Vamos falar a verdade, Gaza é um campo de refugiado de Palestina, é uma favela só. O resto de Israel, muito desenvolvido e bonito, Gaza e Cisjordânia, é uma favela só. Israel está na terra, do ponto de vista de comparar com Davi, tem mais pessoas, mais avanço científico, milhões de dólares, é uma potência militar tremenda. Os Estados Unidos investem anualmente em Israel 3 bilhões e meio de dólares só em armamentos. Eu duvido que o Brasil gaste 3 bilhões e meio de dólares em armamentos anualmente. Eu duvido. Eu duvido que na América Latina e na África tenha um país que invista 3 bilhões e meio de dólares em armamentos. Israel é uma potência militar imbatível. Se você comparar Israel de hoje com os dias de Davi, do ponto de vista de população, tem mais, avanço tecnológico tem mais, armas, muito mais do que o exército de Davi, muito mais poderoso que Davi. E a pergunta que eu faço é: será que Israel está na plenitude da bênção como nos dias de Davi? Não está, porque não teme Deus como Davi. Israel é secular. Vai lá em Tel Aviv na sexta-feira, os jovens vão para a balada dançar, usar drogas e se prostituir. Vai nos kibbutz de Israel, prostituição pura. Vai no exército de Israel, prostituição pura.
Como o povo da promessa vai ter plenitude de promessa sem andar com Deus? Está na terra, propósito soberano de Deus, ainda não está em plenitude de promessa como os reis Davi, como o rei Davi. Não adianta ter promessa se não anda com Deus. Às vezes a pessoa fala para mim, quando eu era pequenininho, o profeta orou, falou que eu ia ser pastor. E você, irmão, você que tem uma palavra de Deus, você foi se preparar. Você não precisa se matar de trabalhar, mas você já começou a trabalhar. Você já escolheu uma reunião para participar e depois ser um discipulador. Você já escolheu andar com os evangelistas e abrir um culto na casa do irmão tal para ver se evangeliza aquele bairro. O que você está fazendo, irmão? Eu tenho uma promessa. Ter promessa não é garantia que vai cumprir e nem de plenitude. Não tem como Deus usar uma pessoa que serve Baal. Não tem como usar um Israel que quer fazer templo para Deus e templo para o diabo, quer fazer tenda, tabernáculo para Deus e quer fazer altares para os Baalins. Não tem como ser usado por Deus. Deus não vai nos transformar em robôs, que Ele deu uma palavra, quando você crescer você vai ser pastor, mas você pensa que Deus vai te transformar num robô, para fazer você trabalhar aqui, fazer. Ele não vai fazer você trabalhar. Você precisará buscar o Senhor, a sua palavra. Você precisará se humilhar diante de Deus e buscar o poder do Espírito Santo. Você precisará se dispor. Ele não vai te empurrar. Se tem um povo de promessa, somos nós. Se tem um povo que tem às vezes meia promessa, somos nós. Se tem um povo que pode experimentar promessa com plenitude, somos nós, andando com Deus. A outra promessa que eu quero mencionar rapidamente é a promessa da monarquia eterna diante de Deus. Desde os dias de Jacó, que Jacó profetizou sobre Judá, seu filho Judá, e disse: o cetro, que era o bastão que os reis usavam, simbolizava poder, autoridade e governo. O cetro não se arredará de Judá. Não se arredará de Judá é a mesma coisa que dizer, quando a monarquia aparecer, ela aparecerá em Judá e ela será eterna. Nos dias de Davi, aparece a monarquia exatamente em Judá. Davi sabia disso. Davi falou isso no dia que ele passou o governo para Salomão. Deus me escolheu. Deus disse que seria da tribo de Judá. E da tribo de Judá, Ele escolheu a minha família. E da minha família, Ele escolheu a mim. E Ele disse que depois de mim, um dos meus filhos seria o meu sucessor. Deus seria para ele um filho amado, e ele seria um filho de Deus, amado de Deus. Deus disse para Davi, por meio do profeta Natã: o meu amor não se apartará dele como se apartou de Saul. Haverá um filho seu, escolhido por mim, amado por mim, não deixará de ser amado por mim. Ele é o seu sucessor, ele vai construir o templo. Deus falou, mas ninguém sabia que era Salomão. Ele não tinha nem nascido. Quando Salomão nasceu, o profeta Natã recebeu outra palavra de Deus. Fez uma visita até o rei Davi. Não sabemos qual é a palavra, porque não ficou escrita, mas nós desconfiamos. Ele botou o nome de Salomão de Gedidias, o amado de Deus. Foi Natã que disse: um dos seus filhos será o amado de Deus, seu sucessor. Quando ele faz a visita e põe o nome dele de amado de Deus, Natã estava dizendo a ele: esse menino que acabou de nascer, ele é o seu sucessor. Davi estava ciente de que a monarquia, ele sempre existiria, sempre haveria da dinastia de Davi um rei diante de Deus. Essa é a promessa.
A monarquia de Davi seria eterna diante de Deus, segundo a promessa da bênção que Jacó falou a Judá. E o Senhor disse, essa promessa também é condicional, desde que os seus descendentes me temam como você. Se tivessem temido a Deus, teriam plenitude de promessa, seriam reis até a primeira vinda de Jesus. Quando Jesus nasceu da descendência de Davi, um dos seus títulos messiânicos, ele é filho de Davi, ele é o rei eterno sempre diante de Deus, ali na Trindade. Assim Deus cumpre a promessa que fez a Davi, a sua dinastia, a monarquia na sua dinastia da tribo de Judá será eterna diante de mim, se cumpre em Jesus. Se cumpriria em Jesus de qualquer maneira, só que os descendentes de Davi poderiam ter sido reis até a primeira vinda de Jesus. Os descendentes de Davi foram reis até 520 anos depois de Davi, vão para a Babilônia e ali acabou a monarquia. Monarquia que poderia ter durado até os dias de Jesus. Estou falando para você que, segundo as Escrituras, a promessa da terra, a monarquia eterna diante de Deus que se cumpre em Jesus, mostram que não basta ter promessa, tem que ter promessa andando com Deus. É isso que Davi queria dizer. Ele reuniu Israel, já estava idoso e enfermo. Ele ia passar o governo para Salomão. Ele mandou chamar todos os responsáveis pela pecuária, os responsáveis pela agricultura, chamou os líderes militares mais importantes, os líderes das tribos mais importantes, os líderes de clãs mais importantes, os oficiais do palácio, todo mundo na frente do rei Davi. O rei Davi é o ápice da história. É um homem que viveu plenitude de promessa porque andou com Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Quando ele ficou muito rico e poderoso, ele distraiu e caiu com adultério de Betseba, e também porque agora muito rico e poderoso, com toneladas de ouro e de prata, ele mandou levantar o censo militar para dizer como eu sou forte e poderoso, sem reconhecer que veio de Deus. Esses dois pecados trouxeram juízos de Deus com muita destruição em Israel. Mas Davi, porque tinha o coração segundo Deus, tendo sido repreendido, ele não só pediu perdão assim, 30 segundos, Senhor, me perdoa do meu pecado, amém, e continua. Davi orou e jejuou com lágrimas, até ele sentir lá no coração dele que Deus o havia perdoado, ele podia levantar porque ele estava perdoado. O Salmo 51 é de arrependimento e em lágrimas ele diz, não retire o teu Espírito Santo de mim. Esse homem que foi distraído, quando estava muito abençoado e pecou, também se arrependeu como quase ninguém que eu conheço pessoalmente. Geralmente nos arrependemos com 30 segundos de oração. Davi foi dias de oração e lágrimas. E quem que se arrepende assim de pecado? Difícil ver arrependimento de pecado como o rei Davi. Lá estava o rei Davi com a assembleia da liderança de Israel diante dele. Ele fez um breve resumo, 1 Crônicas capítulo 28. 1 Crônicas 28, no verso 4, ele reconhece que Deus o escolhe de toda a sua família para ser rei, assim como Deus escolheu Judá, Deus o escolheu para ser rei. A promessa da monarquia da tribo de Judá havia começado, e ele é o ápice da história, o homem que teve toda a terra na sua mão, andou com Deus de todo o coração e viveu plenitude de promessa. O verso 5 ele diz
1 Crônicas 28, verso 5, 1 Crônicas 28, 5, ele está falando com toda a assembleia. E dentre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar no trono de Israel, o reino do Senhor. Verso 6, ele me disse, Deus me falou, seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu escolhi para ser meu filho, eu serei o pai dele. Como que ele sabia disso? Quando Natã entregou a palavra para Davi, quando ele desejou construir o templo, Deus falou, depois de você haverá um filho seu, meu amado, ele me construirá o templo, eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Quando que ele soube que era Salomão? Quando Salomão nasceu, Natã voltou lá e disse, o nome dele é Gedidias, o amado de Deus. Salomão tinha as promessas dos judeus na sua vida. Salomão tinha promessas específicas para ele, como Davi tinha, mas ele tinha que andar com Deus. Verso 7, firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Salomão tinha promessa, a promessa se cumpriria com plenitude, mas não servindo Baal, Astarote, Camos, os Baalins. Ele era o escolhido de Deus, o amado de Deus, para a grande obra, mas não andando nas trevas não dá. O papel de Israel é ser reino de sacerdotes, mas nas trevas não dá. Aí finalmente, depois que Davi vem historiando, verso 8, ele fala com a assembleia. Presta bem atenção, ele está idoso, ele está enfermo, tem pouco tempo de vida. Por isso agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor, e diante dos ouvidos do nosso Deus, 1 Crônicas 28, 8, tenho cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. Você observou o que o rei Davi disse antes de morrer? Você observou o homem que viveu plenitude de promessa? Ele estava em todo o território, como Deus disse a Abraão. Ele estava em todo o território com tal potência militar que nação nenhuma mais lutava com ele. Ele tinha ganhado todas as guerras. Ele estava na posse da herança com plenitude, o tesouro nacional e o particular, cheio de toneladas de ouro e de prata. Olha o que ele disse. Essa plenitude de bênção, de promessa, de estar na terra como herança e passar para os seus descendentes, depende de estar na luz, depende de obedecer os mandamentos de Deus, não servindo outros deuses. Verso 9, ele fala com Salomão diante de toda a população. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai. Sirva-o de todo o coração, espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Que trágico! Salomão é tudo que eu e você gostaríamos. Imagine que você nasce, o seu pai é o rei Davi e tem toneladas de ouro e de prata. Você nasce, o seu pai é famoso em toda a antiguidade, como qualquer outro homem poderoso da época. Você é filho dele. Você não fez nada, ele tem muitos filhos. Mas o profeta Natã disse, ele que é o sucessor, ele nasce rico, filho do rei, é o sucessor, não fez nada ainda, e Deus disse, ele é meu amado, eu não deixarei de amá-lo como eu deixei de amar Saul. Imagine que você é Salomão, tudo está ventando a seu favor, é para você arrebentar. Mas tem uma palavra de exortação.
Deus conhece o coração, sirva-o de todo o coração, como alguém de Israel, obedeça os mandamentos. Se você o buscar, o encontrará, se você o abandonar, ele o rejeitará. Isso que eu quero dizer desde o começo. Não adianta ter promessa, não adianta ser Salomão, tudo ventando a seu favor, mas andando nas trevas. Até da terra eles sairiam, e 520 anos depois foram para a Babilônia. E Davi disse no verso 8: obedeçam os mandamentos de Deus, continue andando com eles, vocês manterão posse da terra que vocês receberam por herança, e vocês passarão para os seus descendentes. E era para continuar até a primeira e segunda vinda de Jesus, não era para parar a plenitude de bênção de estar na terra. Davi disse: nós estamos no ápice, mas se vocês não servirem a Deus, esse ápice vai embora. Eu sou judeu, a terra é minha, mais ou menos. A terra é sua, mas não precisa andar nas trevas. Você é judeu, a terra é sua, está andando nas trevas, você vai para a Babilônia. Você está andando nas trevas, você fica debaixo do poder da Síria e dos romanos. Você está andando nas trevas, você é espalhado para o mundo todo, até 1948, e era um povo de promessa. O mesmo é verdade para nós. De um jeito espiritual, também somos filhos de um rei. Está tudo ventando a nosso favor, irmão. Você é um Salomãozinho e não está nem sabendo. Você é filho de Deus, está tudo ventando ao seu favor. Como Deus disse para Salomão: eu serei para ele um pai. Seu Deus é o seu Pai celestial. Ele disse o mesmo que ele disse para Salomão, ele diz para a sua igreja. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, e o seu amor também não é condicional. Ele nos ama. Está tudo ventando ao nosso favor. Como Salomão, somos reis e somos sacerdotes no reino de Deus, não num governo humano, mas num reino de Deus. Como filhos de Deus, temos promessas, podemos viver na plenitude de promessa. Uma das promessas que é para a igreja é: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas quantos crentes querem a promessa? Quantos crentes oram por plenitude do Espírito Santo? Eu nem estou falando de experiência sobrenatural, que às vezes tem, às vezes não tem. Mas o Espírito Santo, ele é invisível, ele trabalha de maneira às vezes não perceptível, mas nós não podemos abrir mão dele. Quando eu recebi Jesus, eu fui evangelizado num acampamento, eu saio dali, eu sinto mais ou menos a presença de Deus, parece que é Deus, e eu vou discutindo com Deus que eu não quero aceitar Jesus. 6 horas depois, isso daí nessas 6 horas, eu carreguei mala, eu peguei trem, eu peguei ônibus. 6 horas depois eu estava na rua da minha casa ali, perto do aeroporto de Congonhas, que era onde nós morávamos. Eu estava ali na rua de casa, quando eu disse: eu não posso mais resistir, e eu recebi Jesus de todo o meu coração. O Espírito Santo estava trabalhando o tempo todo de maneira gentil e imperceptível. Quem estava no ônibus não percebia, mas quando eu recebi Jesus na rua da minha casa, transbordou uma alegria totalmente indescritível, com vontade de orar e de louvar e de ler a Bíblia, andar com os crentes. Eu estava totalmente mudado e transformado depois daquela oração, de uma ministração invisível, imperceptível do Espírito Santo. Como filhos de Deus, nós temos a promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem ora pelo Espírito Santo? Quem quer cumprimento dessa promessa? Quem quer ser usado por Deus?
Geralmente os crentes oram: pai, eu preciso trocar o carro. Pode orar por isso também. Pedir, dar-se-vos-á. Pai, eu preciso reformar a casa. Ora por isso aí também. Pai, eu preciso me formar. Ora que Deus abençoa. Ora que melhora. Mas os pedidos são sempre egocêntricos. A vida é toda voltada para nós mesmos, e o reino dos céus é voltado para as minhas vontades, e não para a vontade de Deus. Não se deleita no Senhor, e nem quer saber a sua vontade. E saber a sua vontade não quer dizer que é moleza, mas quer dizer que eu quero atendê-la com plenitude de promessa, aí Deus opera. Quando a gente estuda a vida de Paulo, está na vontade de Deus, às vezes é uma fria, né? Deus mandou ele para Macedônia, lá ele foi açoitado. Depois Deus mandou ele para Corinto, ele ficou 18 meses, lá ele foi caluniado, que era um preguiçoso, não trabalhava, queria o dinheiro deles. O homem estava na vontade de Deus, cheio do Espírito Santo, mas vivia a luta. Mas também viveu plenitude de promessa. Se tem alguém que viveu plenitude de promessa, é o apóstolo Paulo. Falei para você que eu ia pregar um pouco diferente hoje. Geralmente os evangélicos falam: Deus falou, Ele é fiel, vai cumprir. Está pouco ligando de andar com Deus. Está pouco ligando de saber a vontade de Deus. Está pouco ligando de ser obediente. Salomão tinha promessa e Davi falou: reconheça o Deus do seu pai, se você o buscar, você encontrará. E como o resto de Israel, obedeça para ficar na terra com plenitude de promessa, e vai passar de geração em geração. Não passou. 520 anos depois de Davi, estavam na Babilônia, voltaram e não passou na extensão toda do território, como nos dias de Davi, como prometido a Abraão, não passou de descendência em descendência. No ano 70 perderam a terra. No fim das contas, a gente precisa perguntar para nós mesmos se nós queremos plenitude de promessa. E se nós quisermos plenitude de promessa, as últimas palavras do bem-sucedido Davi precisam ser as nossas palavras. Se você o buscar, você o encontrará. Se você o buscar de todo o coração, Ele sabe todo o pensamento e todo o coração. Ele vai saber se você está querendo tapear Deus, e não tapeia, porque Ele sabe. Ele saberá. Quando ele mandou Samuel ungir Davi, Davi era o naniquinho, o caçulinha da família. Samuel bateu o olho no mais velho e falou: é esse, até porque o mais velho era muito honrado na cultura. Deus falou: esse não é, eu conheço o coração dele. E foi passando filho de Jessé e filho de Jessé, não era nenhum. Aí Samuel falou: e daí, Senhor? Manda chamar o último. Aí veio Davizinho lá do pasto: Senhor, é esse, eu conheço o coração dele. Nós podemos viver plenitude de promessa, mas com obediência a Deus, os seus mandamentos. Agora eu quero falar o último pensamento importantíssimo. Eu sei que conforme eu falo, você pode pensar assim, ainda mais quem fez seminário: o pastor Silas está legalista. Obedece, tem bênção; não obedece, não tem bênção. O evangelho legalista. Não é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando que, uma vez salvos pela graça, somos responsáveis em ser obedientes. Salomão não casou com 700 princesas obrigado, casou porque quis. Fez aliança com idólatras porque quis. Podia não ter casado. Salvos pela graça, responsáveis pelas nossas ações. E se acontecer, pastor Silas, que eu tenho aquela dependência química, aquele impulso, aquela escravidão, aquele desvio sexual ou o que for, ainda que eu queira, eu não consiga. Tem dois caminhos aí. Ninguém perde por procurar um bom terapeuta para tratar essas áreas. Existe terapeuta, existe aconselhamento.
que pode ajudar. E o crente também não perde de orar e jejuar que nem Davi por libertação de pecado. Porque a palavra de Deus diz que Jesus nos perdoa os pecados. Mas a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo nos liberta de todo pecado. Como diz Romanos 8, de várias formas, eu vou citar uma forma só. Se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, viveremos. Tem uma dimensão espiritual do Espírito Santo na libertação de pecados, daqueles que é mais complicado. Não é só olhar para aquela princesa bonitona e falar, essa aí eu não quero, não. Já tem mulher demais, já tenho sogra demais, porque naqueles dias eles eram polígamos. Meu Deus, com tanta sogra que eu já tenho, mais 1000 sogras, porque não é só 1000 mulheres, mas é 1000 sogras. Eu não quero mais isso. Ele podia ter rejeitado, mas tem coisa que não é tão fácil, é uma obsessão, é uma compulsão, é um impulso. Aí entra o sobrenatural de Deus. Oração e jejum por libertação de pecado pelo poder do Espírito Santo. Se não buscar essa libertação, não a receberá. Quem quer viver na plenitude da bênção aqui, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Alguém entendeu o que eu falei? Levanta a mão. Quem não entendeu, levanta a mão. Parece que todo mundo entendeu. Aleluia, glória a Deus. Eu não estou pregando o evangelho legalista, mas eu estou pregando uma palavra que deveríamos ter temor. É a última exortação de Davi: obedeçam os mandamentos de Deus. Porque há inúmeras coisas que a escolha, eu vou por esse caminho, não vou por esse caminho. Outras vezes, nem escolhendo o certo vai fazer, depende de libertação do Espírito Santo, mas nós temos o Espírito Santo conosco. Então nós podemos viver libertação de pecado, sim. Nós podemos viver total transformação milagrosa da parte de Deus. Como todo mundo quer, eu vou propor isso. Todo mundo em pé na sua cadeira mesmo. Não precisa vir à frente. Deus não está limitado pelo tempo e pelo espaço, mas hoje eu não farei apelo. Aí aonde você está, fecha os seus olhos, começa a orar a meia voz. Começa a orar pedindo plenitude de promessa, graça de Deus, para obediência, libertação do Espírito Santo de todo pecado escravizador. A meia voz, eu tinha que ouvir um zum, zum, zum agora. Você está orando, a meia voz tem que ter um zum, zum, zum de oração aí, está muito silencioso. Aumenta o volume, não é gritando, mas bota um zum, zum, zum aí no ambiente, orando por plenitude de promessa. Se o Espírito Santo tocou a sua vida, o seu coração, por meio desse resumo histórico de Israel na terra ou não na terra, se o Espírito Santo tocou o seu coração nesse resumo de que a monarquia poderia ter durado até Jesus, em Jesus cumpre-se plenamente, cumpriria de qualquer maneira em Jesus, mas eles poderiam ter sido reis até os dias de Jesus e não foram. Se o Espírito Santo tocou o seu coração, você é filho de Deus, você tem promessa. O selo da promessa, que é o Espírito Santo, prometido pelo profeta Joel, está no seu coração. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus, lavado no sangue de Cristo, você está marcado diante de Deus. Todo o inferno sabe que você é crente, porque o inferno sabe que o Espírito Santo está em você. Você tem o selo da promessa, você tem as promessas de Deus, você tem o Espírito Santo.
Nesta noite, Deus está tocando o seu coração. Ele está dizendo: tem vida abundante para você, tem plenitude de promessa para você, tem novidade de vida para você, tem libertação de pecado para você, tem plenitude do Espírito Santo para você, tem plenitude de promessa para você. Nós, de um jeito meio diferente, nós somos Salomão também. Agora que nós estamos em Cristo Jesus, o vento está a nosso favor. Deus está em nós, o vento está a nosso favor. Eu não estou dizendo que não tem tribulações, não tem aflições, isso é mentira. Quem prega que recebeu Cristo só vai ter paz e alegria, não está pregando as Escrituras. Tem aflições também, mas o vento está a seu favor. Davi venceu todas as batalhas. Diferente de Salomão, não levantou um altar para Astarote, para Moloque, para Camus, para os Baalins. Só levantou o altar para o Deus vivo. Davi não se aguentava, ele levantou o altar até no Monte Moriá, antes do templo ser construído. O vento está a seu favor, meu irmão, o vento está a seu favor. Nesta noite vamos nos humilhar diante de Deus. 2017 pode ser o ano da plenitude da bênção, pode ser o ano da plenitude da promessa. 2017 pode ser a sua terra prometida na plenitude de promessa. 2017 pode ser o ano da plenitude da promessa. Pode ser o ano da renovação espiritual em sua vida. Pode ser o ano da renovação, da adoração, da oração, do conhecimento de Deus, do serviço na sociedade para a glória de Deus. 2017 você poderá ser luz neste mundo que brilha de maneira que será visto, será percebido. Luz do mundo e sal da terra, percebido. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor e nós temos um inimigo dentro de nós. A tua palavra chama de carne, os teólogos chamam de natureza pecaminosa, está em nós, essa coisa ruim está em nós. Ela luta contra a obediência aos teus mandamentos. Pedimos perdão de pecados nesta noite, nos humilhamos diante do Senhor. Ajuda-nos a humilhar um pouco mais, como o rei Davi, com oração, jejum e lágrimas, para viver plenitude de promessa, para viver não só perdão de pecados, mas libertação, para sermos santos diante do Senhor e nos agracia. Os servos de Deus na Bíblia eram militares, eram administradores de reinos. Era o Daniel, governador de região do Império da Babilônia, e nós precisamos de obediência, de graça, de misericórdia, de sabedoria, de conhecimento, para sermos usados neste mundo para a honra e glória do Teu nome. Nesta noite nós pedimos perdão pela nossa negligência. Quantas vezes falamos, Deus prometeu, Ele é fiel, e nós vamos ser infiéis. Enquanto esperamos que o Senhor nos dê plenitude de promessa, alguma coisa está errada na nossa atitude, no nosso pensamento, na nossa busca, na nossa consagração diante do Senhor. Que o temor do Senhor venha sobre os nossos corações, que nessa noite nós saiamos dessa igreja diferente. Que nessa noite nós não saiamos analistas do louvor, da pregação,
mas com o coração contrito diante do Senhor, para termos 2017 da bênção e da vitória, para a glória do teu nome. Reconhecemos pela palavra do Senhor que muitas vezes fomos o Israel negligente, mas nós queremos ser o Israel dos dias de Davi. Nós queremos o ápice da plenitude, da promessa e das promessas como o rei Davi. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e diga: ali está uma pessoa que me teme como o rei Davi. Queremos viver plenitude de bênção, plenitude de promessa, plenitude de quebrantamento, de arrependimento, de busca, de adoração, de salmos, como o rei Davi. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor e nós encomendamos cada um de nós aqui a tua graça. Ou o Senhor nos ajuda, ou o Senhor nos ajuda. Ou o Senhor quebra o nosso coração, ou o Senhor quebra porque não tem outra solução. O Senhor disse pelo profeta Ezequiel: porei em vocês um espírito novo, um coração novo. Tirarei o coração de pedra e darei de carne. Porei em vocês o meu espírito e obedecerão os meus mandamentos. Nessa noite nos encomendamos a tua graça, lembrando das palavras do profeta Ezequiel. Senhor, nós não queremos aquela tristeza, ainda que seja normal, é normal, fica meio triste de vez em quando, mas nós queremos a alegria do Espírito Santo, a paz do Senhor, a bênção do Senhor,